segundo a Escritura. Então, hoje é comemorado o dia da ressurreição. E ele vai continuar dizendo lá, 1 Coríntios, mesmo capítulo 15, lá no verso 14, né? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Então, somos tidos como falsas testemunhas de Deus. Então, vamos nos alegrar, nos regozijar, entusiasmar, viver diariamente partindo da premissa da ressurreição. Porque Cristo, se não tivesse ressurreto, isso aqui não aconteceria. Não haveria razão para estarmos juntos. Então, são os efeitos da ressurreição, o motivo de nós estarmos aqui. Cristo é a garantia. Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é o nosso Cristo ressurreto. Então, hoje não é o estudo sobre 1 Coríntios, capítulo 15, nem sobre ressurreição. Hoje nós vamos passear um pouquinho sobre, conhecendo o terreno, sobre o livro de Provérbios. Tá bom? Então, vamos orar, agradecendo a Deus, porque Cristo ressuscitou, e Ele é a nossa Páscoa e a nossa ressurreição, como diz o apóstolo Paulo mesmo. Deus, louvado seja o teu nome, nós te agradecemos pelo domingo da ressurreição, comemorado sobre a cristandade no mundo. Não sabemos especificamente a data, mas cremos, segundo a tua palavra, que Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. E a morte não mais nos apavora. Cristo matou a morte, por isso temos livre acesso ao nosso Senhor. Obrigado, Senhor, por essa grande ressurreição. Dá que sejamos sempre servos que há de proclamar essas verdades até o dia da tua volta, com entusiasmo, com intrepidez e ousadia, para que todo aquele conheça o poder da ressurreição de Cristo, que cremos num Cristo vivo, ressurreto. Oramos a Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Quantos tem a revista? 1, 2, 3. Joel tem revista? 4. 5. Amém. Quantos leram a revista, pelo menos? 1. Amém. Me salvou aqui, meu irmão. 2. 3. Está crescendo o número. Quantos estudaram a lição da revista para hoje? Querido, vamos estudar a lição. A prova, né, dessa palavra, dessa escritura que tem poder, né, também vem, demanda de quem? Da ressurreição de Cristo. O espírito da letra está aqui. A palavra foi deixada para nos orientar. Então vamos estudar. A revista, eu sei que é uma ideia do autor, mas o autor vai buscar respaldos bíblicos dentro do tema para poder o quê? Nos enriquecer. Aí tem a leitura diária. Quantos fizeram? Não estão tirando 10 em tudo ali. Amém. Vamos fazer pelo menos a leitura diária. Leia a Bíblia diariamente. Se você não tem uma orientação, o autor aqui dá. Cada dia tem um texto para você ler. E você lendo esse texto, com certeza será enriquecido diariamente pelo poder desta palavra lida. Então hoje, a lição não vai ser tão grande, porque nós vamos primeiro apresentar o livro, né? Domingo que vem a gente começa especificamente dando detalhe em cada passo daquilo que Provérbio vai trazer para a gente durante esse período de 4 meses, né? Isso é quadrimestral, né? Até agosto. Então, hoje a gente vai conhecer terrenos. Então, hoje é o livro de Provérbios. Sabe onde fica o livro de Provérbios? Lá no Novo Testamento, não é isso? É o 3º livro. Não é não? Estou errado? Onde fica Provérbio? Me ajuda aí, irmão. Estou perdido. No Antigo Testamento? Antigo Testamento, não é isso? É lá Gênesis, Provérbio, não é assim? Olha aí, depois do Salmo. Estou me salvando. Depois do Salmo, ó, Salmo, Provérbio. Provérbio fica classificado, a Bíblia é distribuída em alguns... Como é que é classificada a Bíblia? Primeiro lá, livro da lei, 5 livros da lei, né? Lei, o que mais? Históricos, poéticos, proféticos, no Antigo Testamento, não é isso? Então a gente tem 5 livros lá da lei, que é Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Depois entra nos históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Êxodo, Neemias, Esté, Jó. Esté. Aí de Jó em diante os livros poéticos, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares de Salomão. São os livros poéticos. E um desses livros poéticos é o de hoje que a gente vai estudar. Então, quando vocês olharem para Provérbio, é um dos livros poéticos, tá?
E quem escreve esse livro? O que quer dizer provérbio primeiro? Provérbios. Quem arrisca? Vocês já ouviram provérbios aí na vida, não já? Diz um provérbio. Quem sabe um provérbio para me ajudar aí? Um provérbio da vida secular. Isso, olha lá. Em casa de ferreiro, espeto de pau. Qual é o outro provérbio? Provérbios. Qual o outro? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Aí, dei a minha. Qual é a sua aí? Qual é o outro provérbio que vocês têm? Nem isso, vocês sabem, pô, dia a dia. Para que serve provérbio? O que é um provérbio? Eu fui buscar aqui lá claro, o Google me ajudou e também fui buscar nenhuma definição bíblica. Provérbio, às vezes é chamado de máxima, é uma verdade condensada, né? Em poucas palavras, declaradas de modo memoráveis, sendo pertinente às várias situações da vida. É verdade, o que a gente acabou de citar aqui, né? São coisas pertinentes às relações da vida. É uma declaração perspicaz ou inteligente formulada com frequência, de maneira engenhosa, a fim de ser memorizada facilmente. Facilmente a gente gravou, né? E sua maioria é formada por 2 ou 3 frases, contendo ideias semelhantes ou contraditórias. A gente pode provar isso biblicamente? Claro. Vamos lá, provérbio. Quem está com a Bíblia aberta aí? Vocês hoje vão me ajudar. Provérbio 23, lá no verso 27. E outra pessoa em Provérbios 10, 7. Então, Provérbio 23, 27 é aquilo que eu acabei de falar com vocês, né? Em sua maioria, formado por 2 ou 3 frases, contendo ideias semelhantes ou contrastante. 23, 27 é uma ideia semelhante. O que diz lá? Lê de novo, devagar. Como a prova profunda é a prostituta, que mais? Ó, a comparação que ele faz, coisas semelhantes, tá vendo? Provérbios. E o que vai constratante, vai confrontar, lá em Provérbios 10, 7. O que diz? Ó, outra contrastante aí, tá vendo? A memória do justo é abençoada, mas do ímpio... Provérbios, tá vendo como é que é fácil gravar provérbio? Claro que provérbio a gente não pode pegar um capítulo e fazer uma exposição, porque são vários provérbios, e às vezes com significados contrastantes ou semelhantes. Então você não pode fazer uma exposição. Quem agora escreve esse livro aqui? O que temos para ler nesse livro? Quem escreve esse livro? Vocês viram na revista aí, né? Então é dito como Salomão, você prova isso biblicamente? Quem pode provar biblicamente que foi Salomão? Você está dizendo. A sua palavra, será que tem poder para isso? Definir que é isso? Onde você prova isso? Sim, a gente vai chegar lá. Isso aí. Isso aí. Como é que você prova biblicamente que foi Salomão que escreveu? Vocês disseram. Eu posso dizer mentira. E você vai dizer, não é verdade, mas qual é a prova que você tem? Provérbio capítulo 1, verso 1, o que está dizendo aí? Leia. Provérbio, o que está dizendo? Estes são os provérbios de Salomão. E quem foi Salomão, essa pessoa? A gente está falando sobre provérbio, o autor não trouxe aqui. Quem foi Salomão? Quem é esse Salomão? Tá bom. Quem é esse Salomão na história? Eu sou leigo aqui, eu entrei aqui nessa casa, eu quero saber, você está dizendo que é Salomão, mas quem é esse tal de Salomão? Mas quem é Davi? E aí? Eu não sei nada, eu estou leigo aqui. Ó. Entrei aqui nesse tempo, vocês estão falando de Davi, estão falando de reis. Quem são essas pessoas? Então vão na história, né? Jael, na teocracia, lá no momento do seu reinado, né, depois de vir de Deus para os reis, tiveram 3 reis, como Jael unificado. Quais são eles? 3 reis.
Não. Ó, irmão, tem que voltar à escola dominical, hein? Correndo, hein? 3 reis. Quem foi? Fala aí. Saul, o primeiro rei de Israel, irmão. E o segundo depois dele? Davi. E o terceiro? Salomão. Então, Salomão é filho de Davi, que é um dos reis de Israel. Os 3 reis reinou 40 anos sobre Israel. Primeiro foi Saul, reinou 40 anos. Depois da sua morte, Davi assume o reinado, reina 40 anos. Depois vem seu filho chamado Salomão. Então, Salomão foi um dos reis de Israel do reino unificado, sem a divisão. Depois vamos estudar isso, no decorrer da história. O reino se divide, reino do norte, reino do sul. Aquilo que já estudaram, vocês conhecem, né? E aí vários reis, 20 reinos do norte, 20 reinos do sul. Então, Salomão é esse personagem aí que está escrevendo esse livro. Escreve esse livro e alguns autores dizem que Salomão escreve esse livro aí, especificamente, que 3 livros escreveu Salomão, quem sabe? Ele escreveu o Provérbio, quem mais? Eclesiastes, e falta um. Cantares, isso aí, ó. 3 livros poéticos. Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então, os autores dizem que esse provérbio foi escrito na maturidade da vida de Salomão, porque ele escreve Cantares primeiro, para a juventude e para moço. Já na maioridade, um pouquinho lá para os, vamos dizer hoje, trazer para os dias de hoje, lá para os seus 50 anos, se fosse hoje, estava escrevendo provérbio. E o Cantares, ele escreve antes. Eclesiastes é o último livro escrito por ele, lá na sua velhice, que ele vai dizer que tudo é vaidade, lembra disso? Então, lá na sua velhice, ele vai escrever. Então, qual é o propósito? São as perguntas que a gente tem sobre este livro, né? Quem escreveu, a gente já sabe que foi Salomão. Embora, o autor coloca na revista aqui, tiveram algumas ajudas. Ajuda de quem? Dos sábios daquele momento, que foram lá incorporados, juntados, e formou-se o livro de Provérbios. Quem são esses sábios? Agur, a gente sabe aí, é o filho de Jaque, né? De Massá, lá em Provérbios capítulo 30, verso 1, vocês vão ver aí que ele também deu uma contribuição ao livro de Provérbios. E depois Lemuel, né? Pegando o ensinamento da sua mãe, faz uma inscrição lá no Provérbio 31, é o que as mulheres mais gostam, né? Aquela declaração poética para as mulheres. Lá no capítulo 31, também escrito por Agur. E temos alguns sábios lá no 22, 17, 24, 23. Ah, irmão, então não foi Salomão que escreveu. Salomão escreveu a maioria dos 31 capítulos. A gente crê aqui que Salomão escreveu mais ou menos uns 28 aqui. Porque parte do 22 escreveu alguns sábios, 22, 17, parte do 24, 23, outros sábios. Então, Salomão, a gente crê que ele é autor, porque a maioria foi ele que escreveu. Aí vem a segunda pergunta. Para quem foi escrito esse livro? Tá, ele escreveu isso poético, juntou lá, na sua época. O que Salomão visava quando fez essa inscrição desse livro? Quem sabe me responder? Está na revista, tá vendo? Está na revista. A quem? Ele escreve para o povo de Israel, principalmente, né? E, sobretudo, para quem? Para os jovens que estavam se lançando numa jornada da vida. Provérbios, capítulo 1, verso 14, só o verso 4. É de 1 a 4, mas só o verso 4. Então está aí, ó. Ele escreve, ó, vou ler para vocês do 1 ao 3, que ele leu o 4. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência, para obter ensino e o bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens, está aí, ó, conhecimento e bom siso. O que é isso? Dá juízo a eles, né? Então, eles querem principalmente orientando o jovem, para não errar mais nas coisas que seus antepassados vinham errando. Então, ele escreve esse livro dando uma direção. Olha, seus antepassados erraram lá. Então, observe o livro de Provérbios. Esse escrito e hoje vos escrevo é para a maturidade de vocês, para que não caiam mais nos buracos, nas armadilhas que vossos antepassados caíram. Aí ele começa a descrever o livro de Provérbios, isso que vocês conhecem hoje. Ele é composto por, já falei a vocês, 31 capítulos. Então, este livro escreveu para quem? Principalmente para o povo de Israel, iniciando-se lá. E quando esse livro foi escrito?
Esse livro foi escrito aproximadamente no ano de... Alguns autores discutem, não tem uma data fixa aqui da escrição desse livro, mas aproximadamente ele foi escrito no ano de 690, antes de Cristo. Porque a gente prova isso olhando para o capítulo 25, verso 1, onde o rei Ezequias, né, fala que seus sábios fariam uma transcrição dos provérbios de Salomão, vai agrupar os livros. Então esse livro a gente vai listar completo mesmo, na sua realidade, na sua inteireza, foi juntado as profecias, as poesias, lá no ano de 690. Ele foi agrupado, tá? Antes de Cristo. O que mais a gente pode aprender no livro de Provérbios? O que devemos buscar no livro de Provérbios? O que será que eu devo buscar? Tá bom, irmão, você falou que ele foi escrito por Salomão, 690 aproximadamente antes de Cristo, né? Foi escrito para educar e orientar os jovens que estavam na sua tenridade, já partindo para a sua mocidade. Tá, mas o que tem nesse livro? O que a gente deve buscar nesse livro? Olhando para o livro de Provérbios. Você deu uma antecipada, mas é isso aí mesmo. O tema central do livro, vou até dizer, já que ele falou ali, o tema central do livro de Provérbios é a sabedoria. Capítulo 8 de Provérbios vai falar exatamente sobre a sabedoria. Então, é o tema central do livro. Então, por que foi escrito? Qual é o tema? O que o provérbio nos traz? Sabedoria. Verdade, nos traz sabedoria. Então, o que a gente deve buscar? Sabedoria? É sabedoria. Se ele tem sabedoria, vamos buscar sabedoria. Tendo como tema central do livro sabedoria, e essa iniciando em Deus e somente achada na sua pessoa, vamos lá, deixa a Bíblia aberta aí, Provérbios 9:10 e Provérbios 15:33. Devemos buscá-la estudando todo o seu conteúdo, com certeza que a partir dele seremos verdadeiros servos. Então, se eu não tenho sabedoria, quem fala isso também é quem? Tiago, né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, liberalmente não lançará em rosto, não é isso? Tiago também fala isso. Se eu não tenho sabedoria e preciso ser sábio para realizar algo, qualquer coisa na minha vida, eu devo buscar na pessoa de Deus, porque Ele é o centro de toda a sabedoria. Então eu devo ler o quê? A sua palavra. Provérbios 9:10, o que diz aí? Esse é um dos versículos principais do livro de Provérbios. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, você quer ser sábio? Tema a Deus. Temer não é ter medo, não, irmão. Apavorado, não. É aquele respeito, né, que você tem diante de Deus e você devota a Ele em toda a sua vida. Esse temor, eu tenho esse respeito, essa pessoa santíssima. Então, para eu temê-lo, eu preciso do quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se eu quero ser sábio, eu preciso temer a Deus. Sem temor a Deus, não tem sabedoria. Provérbio 15:33, quem me ajuda? Olha lá, de novo, tá vendo? Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A humildade precede a honra. Humildade. Eu não sou um cara arrogante, porque eu temo ao Senhor, sou sábio e aprendo com Ele. Eu aprendo na sua pessoa sobre humildade. A gente está falando sobre sabedoria. Será que a gente sabe o que é isso? O que é sabedoria? Quem pode dar um chute aí e me ajudar? Tá bom, sabedoria. Mas o que é sabedoria? Ninguém arrisca? Irmão José. Será que sabedoria é conhecimento? Eles... Pode falar. Perfeito, perfeito, né? Conhecimento chega perto da sabedoria, ele quase se equivale. Sim, sim. Uma definição que eu trouxe aqui, ó, de sabedoria, qualidade e caráter de quem ou de quem é sábio. Eu posso ter muito conhecimento, estudar e conhecer várias coisas, mas posso não ter sabedoria. Porque por exemplo, uma criança superdotada, tem lá seus 3 anos, já sabe matemática, como é que ela sabe isso tudo? Sabe matemática. Agora, como é que ela aplica isso? Ela não sabe ainda. Ela sabe, né, tem sabedoria para fazer aquilo, mas como é que aplica aquilo?
Essa é a sabedoria. Como é que eu aplico aquele conhecimento que eu tenho, né, numa necessidade diária? Esse é ser sábio. Isso é ser sábio. Claro que sabedoria tem a ver também com o caráter da pessoa. Não é isso? E se a gente teme a Deus e busca a sabedoria, o caráter de Deus tem tudo a ver com a sabedoria que nós estamos buscando aqui no livro de Provérbios. O que mais que a gente pode aprender no livro de Provérbios? E a sabedoria, essa sabedoria que a gente vê e encontra só em Deus na definição que nós vimos aqui, será que ela também estava em Cristo? Será? Sim ou não? Sim. E como a gente pode provar isso? 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. E outro lá em Colossenses 2, 3. É uma prova de que Jesus Cristo era Deus, né? Tá aí, ó. 1 Coríntios 1, 30. Nos tornou parte de Deus sabedoria. Olha lá, falando de Jesus Cristo. E Colossenses. Nele, em quem? Ele está falando de Cristo. Se você voltar aos capítulos anteriores, está falando de Jesus. Falando que nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria. Nele, em quem? Em Cristo. A expressão de Deus, a encarnação de Deus, a aparição de Deus em Cristo Jesus. Nele estavam escondidos todos os tesouros de sabedoria. Nele. Então, se eu quero ser alguém sábio, eu devo ser parecido com Jesus. Apóstolo Paulo escrevendo na sua carta, 1 Coríntios capítulo 11, lá no verso 1, Paulo vai chamar a nossa atenção para isso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha aí. Paulo era um homem sábio, buscava a sabedoria escondida em Cristo, por isso se tornou um dos homens mais sábios também lá no Novo Testamento, escrevendo das 27 cartas lá, 27 livros, 13 foram escritos por ele. Então, sabedoria é isso que a gente viu aqui, né? Usar adequadamente todo aquele conhecimento que adquirimos na vida e aplicá-la com sabedoria. Com sabedoria, sabendo como usá-la. E essa sabedoria, irmãos, tem que sempre resultar na glória de Deus. Sempre, em tudo que eu faço. O apóstolo Paulo mesmo escreve assim, em tudo que fizer, seja para comer, para beber, façais tudo para a glória de Deus. Tudo. Se você às vezes tem dúvida se aquela coisa que você vai fazer vai entristecer a Deus ou é pecado, tá lá. Vai glorificar. Primeira pergunta que se faz, vai glorificar a Deus? Se não vai, irmãos, ó, já devemos parar e pensar um pouquinho, né? Isso traz no livro de Provérbios esses aconselhamentos. Então, leiam em casa, durante a semana, esse livro de Provérbios, que a gente vai nesse trimestre conversar e passear sobre esse livro. E muitos ensinamentos vamos tirar deles. Tá bom, irmãos? O que mais a gente pode aprender aí? A sabedoria, falei para vocês, sabedoria. Então, em Cristo a gente pode achar, né? Sem ser imitador de Jesus, né? Não tem como ser sábio. Devemos evitar uma vida de pecado, tais como destacado pela lição hoje. O autor faz um destaque aí, nós queremos ser sábios, e a nossa sabedoria vai se mostrar em uma vida santa, devemos evitar algumas práticas. O autor traz para a gente aí, tais como o quê? Lá na primeira página que vocês viram aí, ó, crime de violência. Provérbios, capítulo 1, lá no verso 10 a 19, e o 4, de 14 a 19. Olha o aconselhamento. Se eu devo cometer crime ou não, é pecado? É. Mas como o provérbio me orienta quanto a isso? O que diz provérbio aí? Capítulo 1, lá no verso 10 a 19.
Os 10 mandamentos lá do livro de Êxodo, capítulo 20, irmãos não podem ignorar, só porque está no Antigo Testamento, ele fala assim, está no Antigo Testamento, mas aquilo são os princípios morais que devem ser observados até a nossa morte. E lá, se eu não me engano, acho que é o 6º mandamento, o que diz lá? Não faz o quê? Não. Ele está falando sobre aqui crime de quê? De violência, que resulta em morte. E esse 6º mandamento diz não matarás. Olha lá. Esse princípio se estabelece. E aqui, como a irmã leu ali, filho meu, ouve o teu ensino de teu pai e a instrução da tua mãe, porque serão diademas de graça na tua cabeça e colares para o teu pescoço. Aí ele vai começar a descrever aqui, Salomão, sobre as más influências. A gente vai falar sobre isso na lição que vem, tá? Então, ele vai só uma passão aqui. Ele vai dizer assim, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, faz o quê? Não consintais. Não consintais. E como é que você resiste à vida de pecado? Tiago, escrevendo na sua carta, capítulo 4, lá no verso 7, vocês todos conhecem, né? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele vem atrás de você, não é isso que diz o texto? Fugirá de vós. Como é que eu resisto o pecado? Me sujeitando a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se as tentações do nosso inimigo vêm até nós, e como é que eu devo não consentir? Sujeitando-me à pessoa de Deus. Aí ele vai descrever aqui sobre companhias, né? Sobre conselhos que às vezes nós escutamos e somos induzidos e levados a pecar, e até contra o próximo, principalmente esse versículo aqui que a irmã leu, esses versículos. Aí ele vai dar a instrução, vamos lá, como se fosse assim, vamos espreitar alguém, ele vai passar por ali. E aí a gente junta, né? Pega o dinheiro da sacola para nós vamos dividir aqui, a gente acaba com ele, mata. Assim vamos adquirir valores. Olha os conselhos. Aí a partir do verso 15 que é interessante, fala assim, filho meu, não te ponha a caminho com eles. Você lembra o que você lá de Salmos? O Salmo 1, não é isso? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, olha lá. Não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém nos caminhos dos pecadores. Está lá o texto. A referência, lá de Salmo. Então, para eu resistir à vida de pecado, eu devo me sujeitar a Deus. Aí o segundo pecado que ele faz aí, fiança precipitada. Isso aí é uma polêmica, né, irmão? Fiança precipitada. O que diz aí na fiança precipitada? Lá no capítulo 6 do verso, não vamos ler todos não, tá? Senão não vai dar meu tempo aqui. 6, de 1 a 15, é grande, né? Eu vou ler para vocês até o 5 só. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estais enredados como dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu. Livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não dês sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Então, aquelas pessoas se colocam como fiador de outros. Você já passou por essa situação, não já? Quem não passou aqui? Tá. Ô, irmão, dá para você me emprestar o seu cartão? Você pode fazer um crediário ali no seu nome, que o meu está sujo? Já ouviram isso, né? Ao aconselhamento de Salomão aqui. É como o que lá no finalzinho? Tem que se livrar como uma gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Então, muito cuidado. É claro que nós vamos ajudar aquelas pessoas que necessitam, né? Mas com prudência, não é isso? Vamos ajudar as pessoas, sim, é nosso dever. Mas olha a prudência. Então, quem se coloca como fiador, cuidado com a fiança precipitada. Segundo, com a ociosidade. Olha que lindo provérbio nos ensina, né? Todo mundo gosta, quem não quer aqui, né? Trabalhar pouco, ganhar muito. Acho que todos querem, né? Eu queria um trabalho assim, que ganhasse assim, mas trabalhasse assim. Não é isso? Cabeça do ser humano? Mas qual é o conselho do provérbio aqui? Lá no capítulo 6. Vai ter com a formiga preguiçoso, olha aí. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio, prepara o seu pão, quer dizer, no verão, né? E na cega, quando vamos escolher, ajunta o seu mantimento. Olha que coisa interessante. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, né?
um pouco para cruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem bem armado. Olha aí. Então, se eu quero vencer na vida, com a ajuda de Deus, orientado por Ele, eu devo trabalhar. Preguiça é pecado, irmãos. Está aqui o texto. Vai ter com a formiga preguiçoso. Então, tem que ter uma vida ativa e trabalhar para o Senhor. O outro, bem rápido. A duplicidade, que é isso? Aquele que tem duas faces, irmãos. Provérbios capítulo 12, lá no verso... Provérbios capítulo 6, verso 12 a 15, né? Homens de Belial, homens vil, o que anda com a perversidade da boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. Aquele sinal é como se fosse assim aquela malandragem, né? Cheio de gestos, de articulação para poder fazer o mal a outra pessoa. É isso? Então ele se dá de bonzinho, mas os seus trejeitos é sempre para a maldade. Por isso que ele fala homem vil, homem de Belial, aquele homem iníquo. Quando fala essa palavra Belial, é iníquo. Então cuidado com isso, não tenha duplicidade. O que mais? Impureza sexual. O autor está tratando sobre isso aqui. É isso? E a gente já aprendeu aqui, como cristãos, né, servos de Deus, a relação sexual entre duas pessoas se dá averbada pelo casamento. Somente aí ela é lícita diante de Deus. A gente sabe disso que a Bíblia nos ensina. E aqui está Salomão vai descrever um sujeito que vive atrás da quem? Das mulheres, das prostitutas, ou das mulheres que não sejam prostitutas para viver uma vida de adultério. E ele aqui, irmãos, isso é tão terrível, por isso que eu falo que ele escreve para o jovem Salomão. É ali na flor da sua idade, né, onde os hormônios estão aflorando, né, a apetite sexual ela cresce, e aí ele orienta como o jovem, como se proceder nessa vida, os cuidados que ele deve ter. E aí tem vários textos ali, né, Provérbios capítulo 12, verso 16 e 19, Provérbios 5, do 3 ao 20, 3:20, de 3 a 20, Provérbios 5, de 3 a 20, Provérbios 6, de 23 a 35, leia em casa. Provérbios 7, 4 a 27, Provérbios 9, de 13 a 18. Esse é o menorzinho, a gente pode até ler, Provérbios 9, de 13 a 18. Quem lê para mim? Provérbios 9, de 13 a 18. Viu os cuidados? É como dizer assim, tudo aquilo que é proibido, ela dizendo, é mais gostoso. Já ouviram isso, né? Ó, cuidado com essas que dizem, essas coisas que aí estão. Cuidado. Então ele está alertando aos jovens lá na sua juventude. Claro que serve para nossos dias e para nós também, quanto homem quanto mulher. Está falando da mulher com a mulher, mas ao contrário também, tá? Ao contrário também. Então cuidado, a perversão sexual. Porque o sexo, ele é aprovado por Deus lá debaixo do casamento. E o que mais que a gente pode aprender com Provérbios? Eu falei para vocês que Provérbios foi escrito primeiramente para o povo de Israel. E o autor, né, ele vai falar exatamente sobre isso. Provérbios é um reflexo para a vida dos israelitas, dos povos judeus, para nós. Um povo que se orienta pelo ensino desse livro, que é Provérbios, terá de ser uma nação de sábios e justos, sem contradição no que dizem daquilo que fazem. Você não pode fazer uma coisa, né, dizer uma coisa e fazer outra, senão existe para a gente, não pode existir. Nosso discurso tem que andar alinhado com as nossas atitudes, não é isso? Um exemplo disso é quem? Que viveu aqui na terra dando exemplo. Jesus, lá no João capítulo 13, lá no verso 33 e 34, ele diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, assim uns aos outros vos amo. E sereis meus discípulos e vos amardes uns aos outros. Ó, um novo mandamento vos dou. Que mandamento é esse? Que vos ameis, como eu, olha lá.
Por isso que ele é novo, tá? Alguém que ensina com o quê? Com prática. Antigamente, você pega o Velho Testamento, a gente vê os ensinamentos lá que a gente deveria amar ao nosso próximo, aos nossos irmãos, não é isso? Aqui está dizendo alguém que fazia, não simplesmente dizia, não, ele fazia. Então, é uma ação alinhada ao seu discurso. Isso deve servir para o crente, para mim e para você. Em todas as áreas da nossa vida. Por isso o provérbio serve para tudo. No meu relacionamento conjugal, no meu relacionamento com meu filho, com a minha filha, no meu relacionamento com o meu patrão, no meu relacionamento com as pessoas da minha amizade, até com meus inimigos lá, se eu supostamente os tiver. A minha palavra, ela tem que estar alinhada naquilo que eu faço. Senão não adianta, faz o que eu falo, aquele que eu falei, aquele lá, né? É um provérbio, não é esse? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. É bonito isso? Não é. Podemos dizer que Jesus e os apóstolos Paulo, Pedro e Paulo, foram contagiados pelo livro de Provérbios? A gente pode dizer isso? Provérbio tem reflexo, né? Esse livro Provérbio, lá do Antigo Testamento, escrito 690 anos antes de Cristo, tem reflexo lá no Novo Testamento? A gente vê exemplo deles? O autor está elencando aí 3 pessoas, né? Ele vai citar aí a pessoa de Cristo, a pessoa de Pedro e a pessoa de Paulo, não é? Ele traz para a gente aí. Aonde a gente pode provar isso? Esse versículo bem rápido que a gente pode trazer para vocês aí. Advertência, Jesus, né? Falando sobre Jesus. Advertência das práticas dos escribas e dos fariseus. Mateus 23, 6 e 7. O que diz lá? O que diz? Eles amam o quê? Os primeiros lugares, os assentos e as saudações nas praças, né? Era lá a vida dos fariseus, não é isso? Queria sempre estar à vistas, né? Como se fossem políticos da época. E o que Provérbios, que tem a ver com Provérbios isso? Parece que Jesus lembrou do livro de Provérbios, capítulo 25, lá no verso 6 e 7, né? Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que digam, sobe para aqui, do que seres humilhados diante do príncipe, a respeito do que os teus olhos viram. É isso? Então está aqui, ó. Eu quero o primeiro lugar, eu quero ser bem visto, eu quero a pessoa de destaque. Jesus vai falar sobre isso e provérbio também. Então a gente entende que Jesus, lembrando o livro de Provérbios, traz aplicabilidade para a vida cotidiana da vida dos fariseus e escribas. Insensatez nas riquezas, Lucas capítulo 12, verso 15 a 20. Jesus faz dando referência, né? Vocês leiam aí, eu leio aqui. Lucas capítulo 12, verso 15. Esse é interessante, esse verso aqui. Como é atual? Que coisa interessante nesses versículos, né? Que hoje a gente vê no mundo secular aí, a pessoa vale quanto ela tem. Esse é o provérbio que a gente vê lá fora, não é isso? A pessoa vale quanto ela tem. Todo homem tem um valor. Já ouviram isso aí, né? Mas Jesus vai contraditar isso. Fala, o homem, né, não é avaliado segundo o bem que lhe constitui. Aí ele vai contar essa parábola que o irmão acabou de dizer aí. Um homem tinha muitos celeiros, né? Muitas plantações. E essas plantações dando fruto, os celeiros dele eram pequenos, isso que ele leu ali. E ele pensou assim, o que eu vou fazer agora? Aí ele pensou, falou, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar esses celeiros aqui, vou pegar todos esses frutos do meu plantio aqui, vou ampliar esse celeiro, vou encher esses celeiros dessa terra aqui. São todas minhas.
e depois vou olhar, não preciso fazer mais nada. Vou dizer para mim, aí alma, tem depósito muitos bens para muitos anos, come, bebe, folga. Aí aparece a voz lá de Deus, né? Você é louco. Sabe por quê? Você trabalhou pela comida que perece, não pela comida que permanece. Essa noite pedirão a tua alma o que tens preparado para ela e para quem será. Olha aí. Que referência essa tem com o provérbio? 27:1. Não te glorie no dia da manhã, porque não sabes o que trará a luz. Está falando para ele assim, você trabalhou aqui, edificou celeiros e acha que agora vai viver eternamente desfrutando desse gozo? Bom seria. Mas você tratou de muitas coisas, menos da mais importante, que era a sua alma. Você pode juntar, agora sentar e morrer. E aproveitou alguma coisa? Levou? Não. Então, você tem que cuidar primeiro da sua alma, é advertência. Você não sabe do dia da manhã. Lá, Provérbios 16:1 mesmo vai dizer que dos homens são planos do coração, mas a resposta da boca vem do Senhor. Nós fazemos planos, mas a resposta mesmo, o embasamento tem que ser de Deus. Então, todos os planos que eu e você fizermos devem ser orientados pela palavra de Deus, para a glória de Deus. Eu faço o plano, faço assim, Senhor, esses são meus planos. Aprova para mim se o Senhor quiser. Não eu idealizar os meus planos segundo os meus conceitos, segundo a minha inteligência, segundo o meu parecer, fazer distante de Deus. Tenho certeza que muitos deles vão dar errado, porque eu não pedi a direção de Deus para que eu executasse aquele plano. Então, esteja os teus planos primeiro na direção de Deus. E com certeza vai resultar na glória do nome dele. Que mais? A sabedoria versus tolice. Olha lá, Mateus 7, 24 e 25. Aqui eu vou dizer para vocês que esse texto aqui eu sei muito, né? Ele está dizendo o seguinte, a quem comparar-lo-ei ao homem prudente? Jesus falando, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí ele vai dizer o quê? Deram-se a chuva, os ventos, né? Deram ímpeto contra aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E a quem compará-lo-ei ao homem sensato, imprudente? Aquele que edificou a sua casa sobre o quê? Sobre a areia, né? Esse é sobre a areia. Veio a chuva, os rios transbordaram e deram-se o vento contra aquela casa e ela caiu. E o texto fala que foi grande a sua queda, porque não estava edificado sobre a rocha. E o que tem a ver isso com provérbio, meu irmão? Provérbios, capítulo 14, lá no verso 11. O que diz aí? Sabedoria versus tolice. E a casa do justo, né, a casa dos perversos será destruída. Na minha versão diz assim, mas a tenda dos restos florescerá. Por quê? A casa dos perversos. São esses que estão longe de Deus, com seus corações voltados para si mesmo. Mas a dos retos, aquele dos justos, aqueles que temem a Deus, florescerá. Então está aqui. Se meus planos foram edificados sob a direção de Deus, a minha casa permanecerá, porque foi firmada sob a direção dele, que é a rocha. Mas se não estão, eles não prevalecerão. Qualquer tempestade, né, qualquer provação e luta que venha à sua vida, vai te derrubar. Porque você confiou mais nos seus afazeres, nas suas próprias forças, nas suas orientações, do que nas orientações de Deus. É isso que ele está falando, que o texto está dizendo. E ele faz essa comparação. Última resposta à pergunta de Agur, né? Agur faz uma pergunta lá no verso, Provérbio capítulo 30, lá no verso 4. Se eu não errei o texto, o que diz lá? Provérbio 34. É uma pergunta que ele está fazendo aí, ele mesmo não sabe, é verdade, também eu não saberia, mas com a sua sabedoria ele faz esse questionamento, né? Quem foi que subiu ao céu? Quem cerrou o vento nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu toda a extremidade da terra? Qual é o nome dele? Qual é o nome do seu filho?
Aí qual é a resposta que a gente vê isso, Jesus respondendo a Nicodemos, lá no 3,13, né? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Quem é esse? O Filho do Homem que está no céu, ele. A resposta de Agu está aqui. Aquelas perguntas que estavam sem resposta, aqui é respondida. E Pedro, tem alguma referência do apóstolo? Que ele faz referência. Esse é um apóstolo que mais usou o livro de Provérbios, né? A referência nas suas pregações, nas suas orientações. Temor, honra e respeito ao próximo. Lá, Provérbios 24, 21. E alguém lá abre em carta de 1 Pedro 2,17. Provérbios 24, 21. Na minha versão, teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associe com os revoltosos. E o que diz Pedro aí, na sua orientação, de 2,17? Viu como é que é bacana? Por que Pedro pregava? Porque Pedro era crente, tinha uma experiência com Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus. Mas se ele não estudasse os textos bíblicos, ele tinha condições de pregar? Não. Então ele faz uma referência ao livro de Provérbios. A gente entende que Pedro estudava as Escrituras. Ele estudava as Escrituras, como Paulo, que eu falei para vocês logo no início aqui, né? Paulo, lá, 1 Coríntios capítulo 15, 3, que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Ó, Cristo morreu segundo as Escrituras, tá? Ó, segundo as Escrituras. Paulo está fazendo uma referência às Escrituras, porque ele estudava as Escrituras, irmãos. Por isso que nós carecemos a cada tempo, né? Temos necessidade de estudar as Escrituras. Para quando formos testemunharmos e pregarmos a palavra de Deus, vamos pregar a palavra, não são ideias nossas. São capacidades vindas do Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Quando o nosso coração está cheio, não é isso que fala, a boca fala do coração está cheio. Cheio de quê? Cheio de Deus. Então, cada pessoa que parar do meu lado vai ouvir sobre a sua pessoa. Nós devemos fazer uso desta palavra em todo o tempo. Então, Pedro usava, foi o que mais usou aqui o livro de Provérbios. Outra prova, demonstração de amor. Provérbios 10, 12. E o irmão José, 1 Pedro 4, 8. Olha a referência que faz. Provérbios 10, 12 primeiro. Que provérbio lindo, né? O ódio suscita contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. E o que diz Pedro, irmão José? Puxa vida, olha que texto profundo. Pedro vai buscar lá em Provérbio, na sua pregação, o amor cobre multidão de pecados. Tem mais? Tem. Juízo de Deus entre o justo seu juízo de Deus entre o justo e o pecador. Inconstância do religioso. Provérbios 26, 11. Usada por Pedro também. E agora, irmão José, 2 Pedro, capítulo 2, 22. Mas deixa primeiro ler o provérbio primeiro. O que diz aí? Provérbio 26, 11. Estutícia, sua ignorância, que reitera a sua ignorância, está sempre lá. E o que diz Pedro sobre isso? Vê se é o 20, então. 2 Pedro? 2 Pedro. 2. Será que eu errei o texto? Vê se é o 20. Segunda, 2, 22.
ao seu lamaçal. Olha aí. Está vendo? Pedro usando provérbio, irmãos. Só inconstância da vida religiosa. Aquela pessoa que se diz religiosa, né, mas está sempre no pecado. A gente fala assim, poxa, essa pessoa é crente ou não é? Porque Jesus fala, pelos frutos vos conhecereis, não é isso? Aqueles frutos que você dá, que você der, né, que nós damos diariamente, que devemos dar fruto. Todo crente tem que dar fruto. E frutos bons, frutos maus não. E quando damos frutos bons, isso o quê? Nos capacita, nos mostra que somos filhos de Deus. Mas quando damos frutos maus, é inconstância, somos apenas religiosos. E religioso vive nessa inconstância. Volta lá sempre, a porca lavada, lá ao seu lamaçal, que fala que sempre o cão é o seu vômito. É a mesma coisa que provérbio, né? 26:11, que o irmão leu, não foi isso? 26:11. Na minha Bíblia diz assim, como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia, a sua tolice. Então, Pedro usando a sua referência também de provérbios. E o último aqui que usa também uma referência no Novo Testamento, o reflexo, é Paulo. Olha Paulo lá, a atitude com seus amigos. Provérbio capítulo 25, 21 e 22 diz assim, eu vou ler para vocês. Provérbio 25, 21 e 22. Se o que te aborrecer tiver fome, dá-lhe pão de comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Se o que te aborrecer tiver fome, olha aí o texto, hein? Olha como a vida cristã ela é, cheia de desafios. O que te aborrecer? Porque às vezes a gente só ama aquele que nos ama, não é isso? Não é assim que a Bíblia ensina, né? Jesus, quando orienta no Sermão do Monte, capítulo 5, lá ele vai falar, a partir do verso 43, a gente deve amar o quê? Os nossos inimigos. Olha que Paulo fala, agora Romanos capítulo 12, verso 20. Olha aí, Paulo fazendo referência ao que ele estudou lá no livro de Provérbios. Isso aí deve ser aplicado. Por que Paulo era um homem sábio? Porque ele fazia aplicação da sabedoria de Provérbios diariamente, cotidianamente na sua vida. E dali, ele não retinha para si. Essa sabedoria, ela deve ser o quê? Repassada, distribuída. Então está ali Paulo. E a outra referência de Paulo, a última aqui que a gente tem, é 1 Coríntios, capítulo 1, verso 12. E com Provérbios 8 inteiro. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 12. Desculpa, irmão. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24. Não 12, não. 24. Pregaram a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. E aonde está a sabedoria de Deus? Paulo olhando para o livro de Provérbios, capítulo 8 inteiro. Vocês leiam em casa. Vai dizer sobre a sabedoria. Interessante quando o autor, que é Salomão, fala sobre a sabedoria, ele fala, onde estava eu? Eu me deliciava ainda no início de todas as coisas, antes da formação do pó da terra, antes de estabelecer os rios, lá eu estava. Eu me gozava das delícias. Sabedoria, falando de quem? Da pessoa de Cristo lá, a sabedoria estava com ele. Lá. Então, Paulo fazendo essa referência aqui, trazendo para os nossos dias, os dias dele e trazendo também para os nossos dias. E a conclusão dessa lição é o quê? Como filhos de Deus, após crermos em Jesus Cristo como um Salvador, não estamos isentos da disciplina do Senhor, nenhum de nós. A vida cristã, né, ela também é feita de lutas e provações. Jesus falando aos seus discípulos, João capítulo 16, no verso 33, que vocês todos conhecem, tenho-vos dito isso para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha lá. Nossa vida é feita de desafios. E esse desafio são para o nosso crescimento, irmãos. Passamos lutas e tribulações para nosso crescimento. O resultado delas é para a glória de Deus. Deus não é um sádico que quer castigar você, não. Está provando você para você mesmo.
Ele sabe quais são os resultados para você crescer. E somos exortados a cada dia para viver essa vida. De quê? Uma vida constante em Deus, apesar das lutas e das tribulações. Então não estamos isentos das repreensões. Vemos essa correção explícita em toda a Bíblia. Se você notar, ela está explícita em todas as Bíblias. Até no Gênesis lá a gente vê isso, Gênesis, Levítico, a gente vê isso então no povo de Israel. Deus, o livro de Juízes então, que vocês já viram, né? O povo temia a Deus, quando Deus, né, atendia o seu clamor, aí eles queriam que a vida estava sem tribulações, sem lutas, eles se desviavam no caminho. Aí Deus mandava os inimigos, eles iam buscar Deus. Olha lá a inconstância que eles viviam. E Deus mandava para prová-los. E nós somos disciplinados também nos nossos erros. E toda a Bíblia vai explicitar isso. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E vamos ver essa sintonia, sabe aonde? Lá em Hebreus capítulo 12, a gente vai ver isso no verso 5, a partir do verso 5. E Provérbios também, capítulo 3, a partir do verso 11. Toda a Bíblia. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor. Provérbios 3, 11. Nem te enfades na sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. O que diz Hebreus capítulo 11, lá no verso 5? Pode ler de novo, irmão? Não despreze essa correção. Vocês têm filho, quem tem filho pequeno sabe aqui, sabe, né? Provérbios capítulo 22, acho que é no versículo 15, está dizendo assim: a astúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afugentará dela. Olha aí, mandando usar a vara. A criança já nasce essa tendência do pecado, da sua rebeldia. Vocês podem notar isso. Quem ensinou isso? A gente fala assim às vezes, né? Quem ensinou a criança a fazer isso? Diz não, o negócio já fica feio, né? Aí vem a malcriação, né? Você vê lá. É um provérbio que está nos exortando aí, não é isso? Essa natureza, né? E aí Deus está nos ajudando aqui, nos mostrando, nos orientando, que nós carecemos dessa repreensão. Não devemos ficar insatisfeitos quando Ele nos repreende, irmãos. Às vezes nós passamos pela essa repreensão do Senhor e reclamamos. Ele está dizendo para que não, principalmente hebreus aqui, não nos revoltarmos como criança. Fazer biquinho. Deus não quis me dar, não, vou fazer isso. Não faça. Não façam isso com Deus. A criança até não tem a razão dela ainda na compreensão do que faz, né? Por isso a vara da disciplina orienta, mas nós já temos. Então, ó, ele está dizendo aqui, ó, filho meu, não rejeita a disciplina do Senhor, nem te enfades, né, na sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama. Se Ele faz isso é porque Ele ama você, não é para destruir não, irmãos. Ele não fala que no mundo teremos aflições? Não é para te destruir. Quando passarem por luta, ore cada vez mais. Busque cada vez mais. Deus dará a resposta para você daquele sofrimento. Embora alguns personagens bíblicos não tiveram essa primazia lá de serem respondidos, nem saber por que passaram por luta e tribulação. Às vezes não vamos saber. Lembra de Jó? 42 capítulos. Ele não soube porque passou por aquilo. Deus falou para ele? Não falou. Mas a gente retira do livro o quê? A perseverança de Jó, ainda debaixo da sua... Ali era o quê? Uma provação que ele está passando, né? O diabo dizia que Jó só temia Deus porque Deus o abençoava, não é isso? E Deus diz para o diabo assim, tá bom, então você vai lá e tira todos os bens dele, mas não toca na vida dele. E tirou tudo. Jó ainda continuou fiel. Aí depois o diabo quer apertar mais e falar, você não tocou na vida dele, né? Aí falou assim, tá bom, você toca nele, mas não na vida dele, não mata. Aí feriu Jó,
além de perder todos os bens que tinha, era um dos homens mais ricos do Oriente, né? A Bíblia fala sobre isso. Ele era um homem reto, temente a Deus, tira todos os bens dele, perde a família, perde todos os bens, perde tudo. Além de perder tudo, ainda fica leproso de cabeça, com chaga da cabeça até a ponta dos pés. E a Bíblia fala que em tudo isso, Jó não atribuiu a Deus, mas foi fiel. Olha o texto. Ele soube? Não soube. Mas aprendeu a lição? O que ele aprendeu? Aprendeu. Quando vai terminar o livro, ele fala assim, lá no 42, né? Lá no verso 2. Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E lá no 5 ele vai dizer assim, agora bem sei que tudo pode, que nenhum dos teus benefícios, das tuas bênçãos podem ser frustradas. Olha aí. Jó era mais chegado a Deus, chegou mais ainda agora. A lição dele é o quê? Uma afinação, uma intimidade mais profunda com Deus. E depois o texto fala que Deus retribuiu em dobro tudo aquilo que ele perdeu. Olha lá. Mas soube porque passou por aquelas lutas? Não. Murmurou? Não, irmãos. Capítulo 16 de Atos tem 2 personagens presos lá. Quem sabe? Atos. Quem era? Pode falar. Paulo e Sila estão numa cadeia, presos, acorrentados, porque expulsaram um demônio de uma menina que estava possessa, lá em Filipos. E o que ele fazia? A Bíblia fala, perto da meia-noite, o que eles faziam? Estavam algemados, irmãos, com correntes assim. E alguns estudiosos dizem que tinha um tronco, a abertura da perna ficava aqui, ó, não podia fechar. Imagine você, meia-noite, assim, preso, ele e Silas, depois de ter apanhado. O que eles faziam lá na cadeia? Xingavam, murmuravam, né? Não quero nada de ser cristão, não é para mim não, esse negócio não dá certo. É isso que eles faziam? O que eles faziam? Cantavam, irmãos. E o clamor dele, o cântico dele foi ouvido? O que aconteceu? No meio do cântico, toda aquela cadeia sacudiu, como se fosse assim, o Senhor falando para Paulo, eu ouço teus cânticos, eu ouço teu louvor, eu estou contigo. Estremece aquela cadeia, todas as portas se abrem, todas, até o ponto do carcereiro querer se matar. Aí Deus ainda usa Paulo para ganhar uma alma, né? Ele queria tirar sua própria vida porque o carcereiro era responsável pela fuga de qualquer um preso, pagaria com a própria vida. Então ele já estava antecipando, querendo se matar. Paulo fala para ele, não te mate, não faças tal, porque nenhum de nós escapou, todos nós estamos aqui. E ele, o que eu faço para me salvar? É aquele versículo que todos vocês conhecem, né? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Olha aí, que vale a pena crer. Quando estiver sendo afinado, então, por Deus, irmãos, glorifique a Deus, peça a direção dele, que o resultado virá, e virá para a glória dele. Você será uma das pessoas mais beneficiadas. Amém, irmãos? Então, domingo que vem, nós vamos dar continuidade agora em pormenores, né? Amizade e suas influências. Me ajude aí. Lê pelo menos a leitura diária ou a revista. Tem que estudar a revista, irmão, tá bom? Deus abençoe. Pastor.